Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula e hoje a gente vai falar do processo de automatização dentro de um trade bem legal que recentemente fiz em Solana. E o processo de automatização, ele além de minimizar erros, permite que a qualquer momento você consiga encontrar oportunidades para operar. Bom, como vocês sabem, eu vivo de mercado, né? E basicamente, pessoal, encontrei um trade bem legal em Solana. E esse trade, ele foi mapeado basicamente aqui, né, nessa região, tá? Então, como vocês estão vendo, esse candle aqui é um candle que foi aberto na segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, às 4 horas da manhã, tá? E basicamente, pessoal, né, existem alguns horários que são bons de operar, e dentro do mercado asiático é onde a gente tem bastante liquidez. E a gente vê que esse trade aqui em Solana foi onde a gente começou a pegar um impulso dentro da mesma, tá? Então veja, né, como a gente tem uma caracterização, né? Aqui a gente vê algo que nós, né, chamamos de boss, né? Que é basicamente um padrão onde a gente vê essa estruturação aqui que eu vou passar aqui para vocês, ó. Então, basicamente, você tem um boss nessa região, né? Boss é o que nós chamamos de quebra de estrutura, então você vê que ele está dentro de uma quebra de estrutura aqui ele formou uma estrutura onde esse fundo aqui está pareado com esse fundo aqui, e nós tivemos um choque, né? Um choque que é uma mudança de característica. Então, basicamente, veio aqui, subimos, testamos e rompemos com força, né? Então, basicamente, se vocês verem um movimento dentro de Solana, foi o que aconteceu, né? Rompemos com força, apesar de todo o zigue-zague, né? E aqui, pessoal, a gente tinha algumas oportunidades, né? Então, primeira questão é a gente mapear, né, a liquidez. Então, quando a gente olha o gráfico aqui, a gente tem que ver eventualmente onde são as regiões de liquidez. Regiões de liquidez são regiões que eventualmente a gente encontra um fundo e a gente tem um repique. Isso com base no passado. Então, veja, a gente bateu nessa região, tivemos um repique. Aqui embaixo nós também temos uma zona de liquidez, né? Então a gente atingiu ela e nós também tivemos um repique. Então temos duas zonas de liquidez. Uma região que compreende de 194 a 196 e outra região de 197 a 199. E aqui nós temos o que nós chamamos de boss, né? Se a gente pegar aqui essa estrutura toda, né, a gente vê, né, que nós temos uma estrutura, né, onde a gente tem topos, né, e aqui a gente tem esse fundo bem definido. A partir do momento que essa estrutura ela é rompida, ou seja, ela é descontinuada, nós temos um choque, tá? E esse boss, pessoal, é um boss que existe tanto para cima quanto para baixo. Então, por exemplo, ó, olha a caracterização de boss aqui, né? Veja só, aqui atrás. Aqui nós temos um boss, né? Nessa região aqui, onde há renovação, né? De novo o topo. Ó, aqui também, que isso valida o topo anterior, né? Aqui também, isso valida o topo anterior, né? E basicamente, né, a gente vê essa estruturação, um maior boss aqui nesse sentido, né? A gente vê um boss muito maior. E aí, pessoal, a gente tem a quebra de estrutura. A quebra de estrutura, basicamente, a gente sai dessa estrutura, que até então estava numa estrutura de baixa, e a gente vira para alta. E opa, aqui é bom. E aqui nós temos algumas oportunidades. Veja só. O gráfico, ele faz isso aqui. Ele vem, ele sobe, faz um reteste. Volta a subir,
faz um reteste, tá? No momento que ele faz esse reteste, pessoal, você vê aqui que esse reteste, ele coincide com aquilo que já foi topo anterior, com essas regiões aqui. E a gente consegue até marcar, ó. Então, a gente testou um topo anterior. Veja só. Testamos um topo basicamente anterior. Então, a gente poderia abrir uma posição long, né? Deixa eu pegar aqui, subir um pouquinho mais. Isso, agora ficou bonito. Então, nós testamos topos anteriores e a gente poderia abrir uma posição long. Isso aconteceu 4 horas da manhã, beleza? Então, eu costumo, em algumas situações, tanto fechar como abrir trades de madrugada. Sim, isso acontece e para quem vive do mercado, isso é normal, tá bom? E a gente vê, né, que desde que a gente capturou esse trade, ele daria para a gente 7% multiplicado pela alavancagem. Então, é totalmente possível, né? E às vezes, né, muitas pessoas não conseguem porque trabalham, não vivem do mercado, mas a automatização ela dá para você esse benefício. Então, existem oportunidades quando você não está olhando, existem oportunidades quando você está dormindo, existem oportunidades quando você está brincando com seus filhos, quando você está com um compromisso particular, familiar, enfim. E basicamente é isso que a gente visa estruturar, ok? Então a gente fez um mapeamento de zonas de liquidez, a gente fez um mapeamento, né, de uma grande estrutura, né? E aí nós fizemos o mapeamento da quebra dessa estrutura. Por quê? Aqui a gente tinha uma estrutura que até então ela estava caindo. E aí ela deixa de cair e ela começa a subir. Então tivemos uma mudança de estrutura, o choque que nós chamamos que é Change of Characteristic, ok? E aí, basicamente, isso nos permitiu mapear e surfar um bom trade em Solana. E dentro do SCV, né, que é o nosso sistema de convergência volátil, a gente faz esse tipo de mapeamento e aí nós soltamos as operações para que as pessoas, com um clique, né, elas possam copiar. Então, é tão simples quanto parece. Beleza, pessoal? Então, esse é o conteúdo, né, o que a gente está passando para vocês é uma oportunidade que o mercado gerou dentro do Solana, mas muito provavelmente se a gente mapeasse, né, essa região em outra moeda, provavelmente a gente conseguiria, né, encontrar este padrão também, né? Então vamos ver, né, se Sui passou para a gente, né, essa possibilidade, tá? Então foi segunda-feira, né, 4 horas da manhã, ó, aqui achamos. Então segunda-feira, 4 horas da manhã, o gráfico do Solana estava muito mais bonito, né? A gente vê um boss aqui, vamos mapear, tá? Vamos mapear, a gente tem um boss aqui, né? Temos outro boss aqui, tá? Eu acho que Sui não daria um trade tão bonito como na Solana de fato, né? Pelo que a gente está vendo aqui, né? A gente entraria mais na sorte, não teria uma estrutura, né, de testes em topos antigos. Vamos ver se eventualmente tem outra cripto aqui que geraria esse tipo de sinal. Ó, muito provavelmente virtual, né? Então a gente vê aqui segunda-feira, ó, nessa região aqui, ó, porque algumas criptos tendem a replicar gráficos semelhantes, tá, pessoal? Então a gente vê aqui, ó, 4 horas da manhã, né? Então a gente tem um boss nessa situação aqui, né? Ó, a gente olha esse boss aqui, e aqui a gente tem uma mudança de característica, né? Então veja como a gente sai da baixa, né? A gente tem uma mudança de característica e a gente parte para o que nós chamamos de choque, né? Então veja só, o preço vai, cai, testa, e ele faz esse movimento aqui, ó, bem forte para cima. Então, basicamente, a gente vê que, mesmo que você não consiga mapear esse movimento no começo,
só o fato dele testar um topo anterior, e ele faz esse teste, né, perto de topos anteriores aqui nessa região, veja só, ó, ele faz esse teste aqui na região de topos anteriores, isso daria, ó, e olha como é um topo anterior, tá? Isso daria um sinal verde para que a gente eventualmente ingressasse na operação. Então a gente ingressaria na operação aqui mais ou menos entre 4 e 5 horas da manhã, né, com esse candle de confirmação de subida, tá? Esse candle virando para cima, a gente teria, se comparado com o preço de hoje, 6% quase de rentabilidade multiplicando pela alavancagem, sabendo que a gente poderia ter tido algo melhor, algo na altura de 12% multiplicado pela alavancagem também. Então, apenas vendo a estrutura, né, em que a gente tinha o mapeamento de topos, mapeamento de fundos aqui, a gente fez, né, neste caso, em Solana em Virtual, a gente fez o mapeamento, né, de uma estrutura de baixa, né, até o momento que essa estrutura ela foi rompida e a gente entrou na confirmação. Qual que foi a confirmação? Foi retestar uma região de topo anterior, né, e ela retestou aqui o que foi um topo anterior, beleza? E isso deu para a gente, né, uma certeza de tradear no direcional positivo do mercado, tá? Algo que muitas vezes, né, você não vai conseguir pegar essa oportunidade porque você simplesmente está dormindo. E isso acontece. Veja que quando dá 11 horas, o gráfico ele não sai, né, basicamente da mesma zona de preço, né? Então, ó, basicamente, ó, esse candle forte das 11 ele se encerrou aqui, aonde está este candle agora. Então, basicamente, o ativo ele se encontra num cenário de lateralização neste exato momento. Então, a boa oportunidade aconteceu 4 horas da manhã. E sim, nós fazemos isso dentro do SCV, né, que é o Sistema de Convergência Volátil, de abrir e fechar operações na madrugada. Isso acontece até que de forma corriqueira, beleza? Pessoal, deixando a palavra aqui para vocês, a palavra é automatização, beleza? E gostaria que, se vocês, né, estão gostando, estão curtindo o conteúdo, né, o palavreado, o linguajar, a didática, né, vocês deem a moral para a gente, dá o seu like, ativa o sininho, compartilha e não se esqueça que teremos muito mais conteúdos como este. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.